Livro de Gálatas, no capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Eu sou o pastor Alan, filho por adoção do Deus Altíssimo, e essa é mais uma Quinta Teológica. Todas as quintas, aqui no canal da Igreja Batista do Bom Retiro, você tem um estudo. Às vezes sobre um trecho das Escrituras, às vezes sobre um tema, às vezes sobre algum postulado teológico. Mas a ideia é sempre ser um estudo que possa ser útil para o seu dia a dia, possa ser esclarecedor com relação às Escrituras e possa incentivar você a ter mais comunhão com a sua igreja e mais desejo de conhecer as Escrituras. Então, se você acha que esse estudo é bastante pertinente, que é interessante para enviar para alguém, fique à vontade, né? Se você também gostou desse estudo, você pode deixar aí o seu joinha, isso ajuda bastante a gente. E você também pode compartilhar com algum amigo, algum companheiro de caminhada. Se você tem alguma dúvida ou quer postar qualquer comentário, uma sugestão ou algum tema que você gostaria que fosse trabalhado, pode escrever aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários e, na medida do possível, a gente vai atendendo. O estudo de hoje é a respeito da natureza de Jesus. Então esse é um tema que é muito estudado na cristologia, na soterologia, no sistema de estudo a respeito de Jesus, né? Então soterologia é o estudo da salvação, do processo de salvação, e a cristologia é o estudo da pessoa de Cristo em si, né? Então, essas duas áreas da teologia estudam a natureza de Cristo, que é o que nós vamos ver rapidamente, né, no estudo de hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é que cristologia é uma disciplina essencial na hora de nós estudarmos as Escrituras. Porque quando nós olhamos para toda a Escritura, nós temos que olhar para ela, os cristãos olham para ela como passando pela cristologia, ou seja, com o filtro de leitura da cristologia. Um exemplo bem simples disso, há vários exemplos. Um exemplo disso está lá no livro de Daniel, na história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, é a história que eles são jogados na fornalha, e ao serem jogados na fornalha, de longe o rei vê, os três são jogados na fornalha e o rei vê eles caminhando por meio dentro do fogo, mas não vê 3 pessoas, vê 4 pessoas. Quem seria essa quarta pessoa? Do mesmo modo, quando a gente vai lá na história da queda do homem, quando Deus fala assim, com relação a Eva, o seu filho pisará na cabeça da cobra. Ou quando nós vamos ver no sacrifício de Isaac, o carneiro que Deus preparou para que fosse sacrificado no lugar de Isaac. Então, todos esses eventos, esses acontecimentos, são, quando olhados com os olhos da cristologia, são prenunciações, são avisos prévios da vinda de Jesus. Eu dei aqui 3 exemplos, mas podia passar aqui 1 hora dando exemplos e mostrando como em todos os livros da Bíblia a gente consegue, de um modo ou de outro, perceber a presença de Cristo. Em alguns lugares é algo bem marcante, bem anunciado, em alguns detalhes é bem mais sutil, mas sempre nós conseguimos olhar para as Escrituras com os olhos enxergando a Cristo nas Escrituras. Por isso a cristologia é tão importante. E entender a natureza de Cristo é uma ferramenta circunstancial para que isso fortaleça a nossa fé e principalmente para que nós entendamos que a vinda de Cristo era um plano, era um planejamento
era algo que Jesus já havia Jesus já havia aceitado o plano divino desde a criação do mundo. Então faz parte de todo um plano do próprio coração de Deus na missão de nos resgatar. Quando nós falamos de natureza de Cristo, nós precisamos entender que Cristo tem uma natureza única e uma natureza que até então ela era desconhecida. Ou seja, antes de Cristo, né, antes do Jesus, do homem histórico Jesus, nascido lá no ano 1, lá na Judéia, lá na cidade de Belém, uma cidadezinha no interior de uma pequena província romana. Antes dele, grandes homens já haviam se levantado, grandes homens de Deus já haviam nascido, grandes homens de Deus já haviam realizado grandes coisas, mas ninguém tinha chego à envergadura, ao tamanho, né, à natureza própria de Jesus. Jesus tem uma natureza única. E aí, quando Jesus então estabelece o ministério, e principalmente depois que ele parte e deixa uma igreja viva, a igreja tinha dificuldade, teve uma dificuldade numa caminhada até compreender plenamente quem era Jesus, ou a natureza de Jesus. Por isso algumas teorias surgiram, né? Teorias que foram estudadas, foram analisadas, passaram pelo crivo das Escrituras e ao serem analisadas segundo as Escrituras foi encontrado alguns problemas, alguns graves problemas, né? Que distorciam o grande plano divino. Por isso, são conceitos que são rejeitados, mas que são interessantes a gente conhecer. Por quê? Porque quem não conhece efetivamente a fundo as Escrituras e não conhece muito bem toda a história de Cristo, pode chegar a algumas conclusões que esses homens também chegaram, né? A gente não sabe se eles chegaram a essas conclusões porque tiveram uma análise mais superficial ou porque tinham alguma maldade no coração, tal, mas são conceitos que quem não analisa com cuidado pode chegar à mesma conclusão. Então gostaria de apresentar para vocês alguns conceitos que não são conceitos aceitos na teologia, mas que existiram na história da teologia e que foram refutados por terem seus problemas, que nós vamos ver os problemas também. O primeiro deles é o ebionismo, aqui de bio mesmo, né? Então a ideia de ebionismo seria a de que Jesus seria um homem comum. Então Jesus tinha assim um lado comum, né? um lado homem, que era um homem comum, né, como qualquer outro, mas o ebionismo entendia que Jesus era simplesmente ou tão somente um homem comum, sem diferença nenhuma, e ele só teria recebido o batismo, ele só teria recebido a presença de Deus no batismo. Então seria no batismo que o Espírito Santo teria começado a falar com Jesus. Então até o batismo, Jesus já é batizado adulto pelo seu primo João Batista, mas até o momento do batismo Jesus era um homem comum. Muito provavelmente marceneiro, né, ajudando José, que era um homem de ofícios, e um homem comum ali da região, sem problema nenhum, né? Um homem bacana e ok. Qual o problema do ebionismo? O ebionismo deixa uma série de eventos da história de Jesus que estão nas Escrituras, ele deixa uma série de eventos de lado. Um exemplo disso está em Mateus capítulo 1, versículo 19 até o 25, porque vai narrar o nascimento virginal de Jesus, né? Então, Jesus nasceu de uma virgem, né? Maria, quando teve Jesus, ela era virgem. Isso é ponto pacífico no cristianismo. Então, esse nascimento virginal, se ele era um homem comum, como que teria acontecido, né? Então, esse é o primeiro problema. Além disso, Maria vai encontrar sua prima, a mãe de João Batista, Isabel. Isso está, entre outros lugares, em Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Então, Maria vai encontrar Isabel. As duas grávidas, por isso que a gente sabe que Jesus e João Batista tinham mais ou menos a mesma idade, alguns meses de diferença. E quando Maria chega próxima a Isabel, a barriga de Isabel começa a pular, né? O neném dentro da barriga começa a pular, tal. E aí Isabel fala, olha, o menino que está na minha barriga, no meu ventre, se alegrou porque você chegou, né? Porque chegou aqui o Salvador. Então, como que o João Batista, ainda no ventre de Isabel, teria reconhecido
reconhecido ali o Jesus em gestação, se Jesus fosse um homem comum. Então, esse trecho das Escrituras também confronta o ebionismo. Além disso, nós temos o nascimento de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 1, 18 a 24. Né? Nos outros evangelhos também eu selecionei esse. O nascimento de Jesus também é um nascimento todo cheio de eventos miraculosos, como, por exemplo, os anjos virem alertar os pastores, né? Então, avisar os pastores, anunciando a chegada do Senhor. Né? Então, os pastores que estavam no campo, eles vão até lá, os anjos. Por que os anjos iriam anunciar o nascimento de um homem comum? Entre tantos homens que já haviam nascido antes e tantos que nasceram depois. Né? Então, são problemas que o ebionismo não consegue responder. O episódio dos anjos anunciando, você também pode ver lá em Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20. Tem também os sábios do Oriente, né, que trazem ouro, incenso e mirra, desde a primeira aparição deles, quando eles ainda estão procurando, vão encontrar o rei, né, eles sempre estão falando do menino especial que nasceu. Então Jesus não nasceu como um homem comum nesse sentido. Né? Havia, desde o nascimento, aliás, desde a concepção, havia uma natureza especial em Jesus, o que o ebionismo não defende. A gente tem também Herodes tentando matar Jesus, né, decretando a morte de todas as crianças até 1 ano e tal, e aí a fuga que eles fazem para o Egito, né, isso está lá em Mateus 2, capítulos 13 a 18, mas então a perseguição de Herodes, por ter havido o legítimo rei dos judeus ter nascido, Herodes, que então era rei, tenta matar esse menino, justamente para não perder o seu lugar no reino. Né? Então, por que ele iria matar um menino comum que havia nascido? Mas a gente também pode olhar para a natureza. Mateus capítulo 2, versículos 9 a 10, vai falar da estrela de Belém, uma estrela que se moveu, né, até a direção, indicando a direção de onde Jesus tinha nascido. E aí os sábios do Oriente sabiam essa astronomia, sabiam se guiar pela direção das estrelas e são dirigidos então pela estrela. Isso tudo estou falando só do nascimento, né? Então da gestação e do nascimento. Mas não acaba aí. Antes mesmo do batismo, a gente precisa lembrar da apresentação de Jesus. Então, quando Jesus foi ser apresentado no templo, a gente tem 2 eventos muito significativos. O primeiro deles é de Simeão. Simeão já era um homem idoso, era um homem bom e idoso, e quando isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 21 a 35, Simeão, quando vê Jesus, ele corre, rouba Jesus dos braços de Maria, né? Pega ali Jesus do braço de Maria e ergue e agradece a Deus, dizendo, olha, agora eu posso morrer porque os meus olhos viram o Salvador. Imagina que experiência incrível, né? Fala, olha, a partir de agora minha vida já valeu a pena. Só de eu ter o Salvador da humanidade nas mãos, a minha vida já valeu. Né? E aí Jesus já era um menino, ou seja, não foi só uma gestação especial. Jesus ao nascer já era uma criança especial. E a história não acaba com Simeão, né? Tem mais um reconhecimento significativo na história de Jesus. A profetisa Ana, está em Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38, a profetisa Ana também reconhece Jesus como Senhor, né? Então ela também, ao ver Jesus, ela reconhece que ali estava o Salvador. E tem mais um evento de Jesus, aí já pré-adolescente, menino já, que é quando Jesus está no templo. Está lá em Lucas 2, capítulo 41 a 52, quando Jesus está no templo, ele está explicando as Escrituras e conversando com os sábios do templo, e aí os sábios do templo ficam admirados. Como que pode um menino tão novo já ter tanta sabedoria? Né? Então, isso também chama a atenção, mostrando que Jesus não era um menino comum, né? Era um menino que tinha consciência
da sua missão e consciência da sua origem. Então, o ebionismo cai nesse gravíssimo problema. Não leva em consideração, é verdade que quando menino, né, quando jovem, Jesus não estabeleceu um ministério. Ele estabelece seu ministério a partir de mais ou menos os seus 30 anos, até os 33 quando morre, né? Então, o ministério de Jesus é bastante curto, ali um período de 3 anos e um pouquinho. Mas ações anteriores demonstram que Jesus sempre carregou consigo uma natureza distinta, e o ebionismo, então, tem esse problema. Bom, diante disso, então, o ebionismo é uma doutrina que é deixada de lado, né? A teologia entende que é uma doutrina que não tem coerência com as Escrituras. Mas ela também não é a única rechaçada. Há uma outra doutrina chamada docetismo. Qual o problema do docetismo? Ou melhor, o que é o docetismo? Para o docetismo, Jesus teria a natureza apenas divina. Deus não poderia assumir uma forma humana, porque a forma humana é imperfeita e temporária, né? Qual o problema disso? O problema do docetismo é um problema aqui soterológico, é um problema da salvação. Porque o pecado entra no mundo, entra sobre a nossa vida através de Adão, através do primeiro homem, né? E aí, através do primeiro homem, o pecado entra. Então, o pecado precisa sair também através do sacrifício de um homem. Nós só conseguimos ter a vitória sobre o pecado e sobre a morte justamente porque um homem pagou o preço, um homem que nunca havia pecado, voluntariamente, então, aceita a missão divina e morre na cruz, morre como homem na cruz para o pagamento do nosso pecado. Então Jesus carrega em si a sua natureza de homem. E na hora da salvação, Jesus carrega plenamente ali a sua natureza de homem e exclusivamente a sua natureza de homem. Tanto é assim que no momento da crucificação, já carregando, né, sobre si todo o pecado do mundo, todas as dores do mundo, naquele instante Jesus tem a sua parte divina, o seu 100% divino, cessado, calado. É por isso que ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Palavras que são inclusive gravadas nas Escrituras até hoje, gravadas, uma transliteração do que ele fala em hebraico, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, por que me abandonaste? Por que aquela natureza divina, aquela presença, aquela comunhão com Deus que eu sempre senti a minha vida toda, por que agora eu não estou sentindo mais? Uma pergunta existencial que Jesus faz para Deus. Agora, ali era um momento de dor, ali era um momento de aflição, ali era um momento em que todas as dores do mundo, em que todos os pecados do mundo recaíam sobre os ombros de Jesus. É por isso que Deus ali, naquele instante, não é que Deus não estava com Jesus e que Deus havia abandonado, mas naquele instante Deus se cala plenamente. Por quê? Por uma questão lógica. Se tivesse qualquer interferência divina ali, Jesus não teria a autoridade de chegar diante do pecado, de vencer o pecado. Por quê? Porque ele teria uma ajudinha divina. Né? Então, quando Jesus chegasse diante do inimigo e dissesse, eu vim resgatar a humanidade do pecado, ele ia dizer assim, mas para resgatar a humanidade do pecado é preciso pagar o preço. Aí Jesus diria, mas eu paguei o preço. Ele ia dizer, mas com a intervenção divina qualquer um paga. É por isso que Jesus morre como homem, e tão somente como homem, né? Ali atuando estava a sua porção 100% homem apenas, porque aí sim, diante do pecado, Jesus tem toda a autoridade, inclusive para perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Então, essa posição de Jesus, essa posição docentista, cai nesse problema. Se Jesus não tinha uma natureza divina,
se Jesus não tinha uma natureza humana, tinha uma natureza exclusivamente divina, como que então, por um ser humano, né, pelo segundo Adão, o pecado entra pelo primeiro Adão, mas sai pelo segundo Adão, como que o segundo Adão poderia cumprir então as Escrituras? Como que poderia haver um homem que em tudo fosse tentado, mas em nada pecou? Ali não seria um homem. Então o docetismo tem esse grave problema. Há uma terceira doutrina que nós também precisamos refutar, que é o arianismo. Tá? E aí, quando a gente fala de arianismo, tem uma doutrina sociológica também de arianismo, tal, que é a ideia de cor de pele, tal, não tem nada a ver com o arianismo teológico. Esse arianismo que nós estamos falando aqui é por causa de um bispo chamado Bispo Ário. Né? Então Ário cria essa ideia de que Jesus seria homem e teria até uma natureza divina. Até aí legal, mas seria menor que Deus, porque seria a primeira criação. Portanto, ele não seria um com Deus, ele seria como se fosse o primeiro filho. Né? Qual o problema disso? O problema disso é que isso distorce a natureza de Cristo. Então, quando João começa o seu evangelho dizendo que Jesus era Deus, estava com Deus, de que no princípio era o verbo, é assim que João começa, né? No princípio era o verbo era com Deus e o verbo estava com Deus, né? Então, que Jesus e Deus têm a mesma natureza, se confronta com o arianismo, né? A natureza aqui ariana de Ário, né, do pensamento de Ário, acaba caindo por isso. Todas essas ideias já foram bastante discutidas, já foram bastante ponderadas, mas elas são abandonadas desde o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325, e daí a pá de cal, o veredito final mesmo, acontece lá na Calcedônia, no Concílio da Calcedônia em 451. Então veja que são ideias que surgem, são ideias que até hoje a gente vê a pessoa que começa a estudar achando que fez uma grande descoberta, eventualmente chega a algumas conclusões como essas, porque partem de pressupostos errados, mas chegam mais ou menos às mesmas conclusões, mas são ideias que têm tratados, têm escritos, têm ampla literatura refutando essas ideias, mostrando os erros teológicos que essas ideias têm, e você vê que já faz um bom tempo que isso acontece. Tem mais tempo que essas ideias são rejeitadas do que elas existem em si. Né? E aí, quem é Jesus mesmo, dentro da teologia cristã, já está bastante estabelecido, sedimentado, já tem bastante base quanto a isso, de que Jesus carrega, aqui é como se fosse um erro matemático, Jesus carrega uma natureza humana e uma natureza divina. Então é dentro dessas duas, então Jesus é de um lado 100% homem, mas também é 100% Deus. Então é dentro desses dois estados de natureza que é o nosso estudo hoje, tentar compreender a natureza humana de Jesus, mas também entender a natureza divina de Jesus. Refutados os pensamentos anteriores, então a gente passa agora a entender a natureza humana de Jesus. O primeiro ponto sobre a natureza humana de Jesus é que Jesus foi um homem natural. Como é a vida de um homem natural? O homem natural, ele nasce, ele cresce, ele passa por uma série de sentimentos ou de sensibilidades, nós temos registro disso. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu ira, Jesus chorou e também, ao fim das contas, Jesus também morreu. Né? Jesus não fica velho porque tem a sua morte ainda com 33 anos, né? Já na idade adulta, mas morreu. Né? Então Jesus tinha uma natureza humana como qualquer homem, né? Cresce, o pé de Jesus devia ser uma coisa muito feia, como todo homem da época, como todas as pessoas na época, que andavam numa área cheia de areia, andavam basicamente de sandália. Né? Jesus tinha a imagem física de Jesus era a imagem de um homem comum,
então provavelmente Jesus tinha a pele de um homem egípcio e de um judeu, provavelmente o nariz era um tanto quanto avantajado, os seus cabelos eram compridos, a sua pele era uma pele mais morena. Por quê? Porque todo homem era assim, né, ali naquela região daquela época. Seus cabelos eram negros, né? Todo homem era assim. Se Jesus tivesse as feições que os artistas renascentistas, por exemplo, costumavam pintar, de um homem de olho bem claro. Eu vou colocar aqui alguns quadros de Jesus, mas se Jesus tivesse essas feições de um homem com a pele muito branca, talvez olhos claros, um cabelo moreno claro, quase loiro, Jesus seria facilmente reconhecido ali no meio, né? E não era assim. Tanto que quando nós vamos ver a prisão de Jesus, Judas precisa vir, se expor, beijar o rosto de Jesus. Por quê? Porque havia outros discípulos que estavam ali junto, né? Se Jesus fosse alto, loiro, de olho azul, numa terra em que todo mundo tem 1,60 m, 1,65 m no máximo, e a morena era fácil. Judas de longe dizia, ó, vocês vão chegar, vão pegar o grandão loiro, pronto, né? Não era assim. Né? Jesus tinha a face de um homem comum, a sua mão provavelmente era bastante grossa, áspera do labor que havia feito até então, ou o pé bastante machucado, calcanhar rachado de andar naquelas terras quentes. É por isso que inclusive lavar os pés de alguém era algo muito, não era feio, mas era algo para o serviçal mais simples que existia, e Jesus vem e lava o pé dos seus discípulos, né? Então o menor dos serviçais é que fazia isso, porque o pé da galera era judiado mesmo. O calcanhar judiado, a pé áspero de andar de sandália naquela região com bastante areia, né, e caminhar dias e dias. Então, essa própria natureza de Jesus, talvez as mãos grossas, porque trabalhou com ofício muito tempo, então trabalhar em marcenaria, né, talvez até muita cicatriz na mão, muito machucado na mão. Essa natureza de Jesus de um homem comum, né? Era um homem comum da sua época. Talvez se Jesus tivesse nascido na Escandinávia, sim, daí ele seria loiro e olho azul. A ideia principal é que Jesus era um homem como qualquer outro do ponto de vista físico, do ponto de vista carnal, né, humano. Jesus era um homem comum ali da época. E isso é muito bacana, porque é Deus dizendo, eu pertenço a essa comunidade, né? Deus se fazendo homem como um homem comum, dizendo, estou no meio de vocês como outro. Jesus também tinha, como natureza humana, ele tinha um compromisso religioso. E a religião aqui, Deus odeia a religião quando a religião vem para substituir o lugar de Deus. Mas quando ela é uma ferramenta de nos atrair a Deus, não há problema nenhum. Jesus tinha uma prática religiosa. Quer ver? Jesus orava constantemente, tinha uma rotina de oração, tinha uma cultura de oração, tinha um costume de oração. A gente consegue ver isso em Lucas, capítulo 3, versículo 21, ou Lucas, capítulo 6, versículo 12, são dois exemplos de que Jesus tinha uma prática de oração. Uma outra prática religiosa, Jesus rendia adoração. Lucas, capítulo 4, versículo 16, vai dizer exatamente isso. Quando nós olhamos também para Mateus 4:4 ou Lucas 24, capítulo 27, nós vemos que Jesus também tinha uma natureza de estudo das Escrituras. Então Jesus estudava as Escrituras, conhecia as Escrituras. Talvez no seu processo de formação Jesus até pudesse aparecer lá no Teolegal um dia, né? Se nascido hoje, Jesus talvez tivesse um canal no YouTube, tipo o nosso canal, para ensinar os outros ou até acessar para aprender, né, para ver como eram os estudos da época. Jesus lia as Escrituras, estudava as Escrituras como todos os meninos faziam ali na época. Até porque já é uma tradição entre os judeus de que o menino estude as Escrituras.
o menino judeu, ao fazer o seu bar mitzvah, ao completar os seus 12, 13 anos, tem alguns lugares que variam para 12, para 13, às vezes 14 anos, mas quando chega a essa idade, mais ou menos, o menino ele faz a sua primeira leitura das escrituras na sinagoga. O que que acontece? Ele vai até a sinagoga, a prática sempre diz qual é o trecho das escrituras que vai ser lido naquela semana, e aí quando é o bar mitzvah, ele faz a leitura daquele determinado trecho, é o menino que vai fazer pela primeira vez a leitura. Então Jesus cumpriu também esses eventos, e aí tem depois o discurso. Então ele lê aquele trecho e ele explica aquele trecho do jeito dele, né? Todo menino faz um dia uma pregação, todo menino judeu um dia faz uma pequena pregação. Aí é o dia que vai todo mundo, vai toda a família, depois eles fazem um almoço, fazem uma festa e tal, e a partir dali o menino é considerado como um adulto, como alguém que tem uma maturidade, já um compromisso pessoal com a sua comunidade de fé, né? E aí é esse o evento de Jesus, quando ele começa a ministrar para os mestres falam, peraí, tem certeza que é a primeira vez que esse menino está lendo em público? Vocês têm certeza que esse menino, né, eles ficam espantados com a sabedoria de Jesus. Então, Jesus tinha uma sabedoria excepcional, mas cumpriu tradições religiosas como qualquer bom judeu, né? Jesus tinha também um conhecimento extraordinário, como eu acabei de dizer, mas tinha um conhecimento limitado. Jesus não sabia todas as coisas. Seu conhecimento era excepcional, foi transparecendo dentro de uma progressiva, mas não era total. Quer ver? Jesus faz perguntas em Marcos 6,38 e em Marcos 9,21, perguntando coisas para as pessoas, querendo saber de fatos que tinham acontecido. Mas o que aconteceu? Mas como assim? Por que isso? Né? Então ele não tinha uma onisciência. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Jesus, quando homem, ele não tinha essa onisciência. Então tem algumas coisas que ele não sabe. E tem algumas coisas que Jesus termina o seu ministério aqui sem saber. Por exemplo, isso está em Marcos 13, capítulo 13, versículo 22. Quando a gente olha para Marcos 13, capítulo 13, versículo 22, desculpe, quando a gente olha para Marcos, capítulo 13, versículo 22, tem ali uma afirmação que mostra que Jesus tinha grandes revelações divinas, mas não tinha total. Quando perguntado quando seria a sua volta, ele diz que ele não sabe, e que isso não lhe foi revelado, isso só Deus sabe, o dia e a hora, né? Ou seja, Jesus não lhe foi revelado a hora da sua volta. E como homem, Jesus também passa por tentações, passa por momentos em que ele precisou resistir à possibilidade de pecar. A grande questão é que ele conseguiu resistir e não pecou, mas Jesus passa por tentações, né? Então, Jesus passa por tentações e está gravado em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 15, num versículo que diz assim: Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem ter pecado. Ou seja, as dificuldades, as tentações, as provocações para pecar acontecem com Jesus, mas ele resiste e acaba não cedendo, né? Então, como toda pessoa, essas são 4 pontos, né, de que Jesus foi um homem natural, de que Jesus teve um compromisso religioso, de que Jesus tinha uma limitação de conhecimento e de que Jesus passou por tentações. São 4 pontos. Há mais pontos, mas são 4 pontos que eu acho, escolhi esses 4 porque acho que são suficientes e bem fundamentados para que nós percebamos a natureza humana de Jesus, perceber como Jesus é um ser humano também. E por ser humano e por ter uma natureza humana, compreende a nossa natureza muito bem. Conhece as nossas dores, conhece as nossas limitações e conhece as nossas as tentações pelas quais nós passamos e que, infelizmente, muitas vezes não conseguimos resistir. Acontece que a natureza de Jesus não se encerra nessa natureza humana. Jesus tinha também em si uma natureza divina.
E essa natureza divina, então, é uma natureza de uma proporção divina, né? De algo muito mais superior, muito mais elevado. E essa consciência de que Jesus tinha da sua natureza humana, a natureza divina, desculpe, a consciência da natureza divina, ela vem sobre as Escrituras ainda antes do nascimento de Jesus. O Antigo Testamento já anuncia o Messias como sendo um ser divino. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo do mundo está sobre os seus ombros. Ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então essa natureza desse menino, aqui é uma visão profética de Isaías, desse menino que viria, essa natureza já é uma consciência da natureza divina de Jesus, né? De ser chamado de Deus Poderoso, né? De Pai Eterno, então carregar sobre si essa natureza. Não está apenas em Isaías, eu selecionei um outro versículo, há outros, mas selecionei um outro versículo, isso está em Miqueias capítulo 5, versículo 2, vai falar sobre o nascimento de Jesus como um plano divino e a sua natureza divina, falando inclusive da cidade em que Jesus nasceu, porque Jesus nasce na cidade de Belém, que era uma cidadezinha do interior, gosto de reforçar isso, uma cidadezinha menor de uma província no cantinho lá do Império Romano. E aí Miqueias vai falar disso. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre a nação. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Dizer que é em tempos antigos é antes mesmo de ter o relógio, antes mesmo do homem contar o tempo, antes do tempo existir, Jesus já estava com Deus. Então quando Miqueias capítulo 5, versículo 2, está falando desse que sempre existiu e que de lá, de Belém Efrata, sairá como homem, está falando aqui da natureza divina de Jesus. Esses dois anúncios, né, eles vão encontrar o cumprimento, entre outros tantos, vão encontrar o cumprimento lá no Novo Testamento, quando nós olhamos a biografia, então, de Jesus. E aí a gente vê um monte de milagres de Jesus que vão atestar a sua natureza divina. Entre eles, alguns que ele faz, outros pelos quais ele passa, né? Jesus passa por milagres também. Então, o nascimento de Jesus como eu já expus aqui, é um nascimento miraculoso, né? Um milagre, o nascimento de um rapaz, né? De um menino, nascendo de uma virgem. Então, o nascimento de Jesus é um milagre. Jesus realiza muitos milagres. Casamento, transformando água em vinho, a cura de cegos, a cura de leprosos, uma série de milagres, né? Ressuscitar pessoas que haviam morrido. Então Jesus ressuscita, realiza muitos milagres. E ele também ocorre milagres na vida dele. O fato, por exemplo, dele ter ressuscitado dentre os mortos. E o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos pode parecer assim, mas isso é base da fé. É muito interessante porque nós temos relatos históricos de pessoas que não tinham nada a ver com o cristianismo, pessoas que não eram cristãs, mas que relataram, conversaram com pessoas e que viram, atestam historicamente. Então há documentos históricos de pessoas que confirmam a história de que havia mesmo um homem lá na região da Judéia, lá na região de Israel, que havia ressuscitado, né? E homens que não haveriam, pessoas que não haveria interesse nenhum, não teriam ligação nenhuma com a fé, eles comprovando essa história. E mais, os próprios cristãos sustentarem que Jesus renasceu era algo terrível para eles do ponto de vista social. Era uma forma deles trazerem para si a raiva e a perseguição romana. Então, seria mais interessante para os primeiros cristãos
terem dito que Jesus havia morrido e não havia ressuscitado. Sustentar a ressurreição de Jesus era colocar-se em perseguição, né? Mas eles sabiam que era a verdade. Então, mesmo sob o risco de serem perseguidos, eles sustentam a verdade porque era a verdade, né? Então, é por isso que a gente sabe que a ressurreição é um fato em si, né? E Jesus também é elevado aos céus, né? É levado fisicamente aos céus, né? No seu corpo glorioso, mas ele é levado aos céus. Mais um evento miraculoso. Jesus tinha consciência da sua natureza divina. João, o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 18, vai mostrar isso. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então, o fato de um homem comum igualar-se a Deus, ou dizer que era filho de Deus e que perdoava pecados, isso no sábado ainda, isso era muita afronta para um homem comum, né? E Jesus faz isso por quê? Porque gostava de afrontar? Não, porque ele simplesmente expôs a verdade. Ainda que isso trouxesse um peso contra os religiosos da época. Então Jesus falou a verdade de quem ele era, da sua natureza e pronto. Jesus era assim, essa era a sua natureza e é isso que ele expõe, né? Então ele expõe a sua natureza divina nesse texto de João 5,18. Jesus, além de ter essa consciência, ele tinha demonstrações da sua autoridade divina. Mateus capítulo 28, versículo 18 vai demonstrar isso. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra." Essa declaração de Jesus, de que lhe foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, é uma consciência, né? E uma demonstração de que ele tinha a noção dessa autoridade, né? Então, Mateus 28, capítulo 18, vai demonstrar isso. E a Bíblia tem uma série de versículos, selecionei alguns, mas a Bíblia tem uma série de versículos que demonstram efetivamente que Jesus claramente é Deus, tem natureza divina. Alguns exemplos. João 1, versículos 1 e 2, que eu já falei um pouquinho, diz exatamente isso. No princípio era aquele que é a palavra, ou é aquele que era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Romanos, capítulo 9, versículo 5, carta de Paulo para Roma, vai dizer isso. A partir dos patriarcas se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Então aqui a gente vê que Jesus tinha essa plena consciência de quem ele era, em que mesmo sendo Deus, mesmo tendo a natureza de Deus, mesmo tendo consciência da natureza de Deus, mesmo tendo toda a autoridade, então ele sabia e tinha as ferramentas para exercer toda a autoridade. Mesmo assim, Jesus escolhe ter também a natureza divina. Jesus escolhe esvaziar-se de si, deixar de lado a sua natureza divina, a plenitude do templo. Quando eu falei na última estudo sobre Jesus esvaziar-se de si e de Jesus como sumo sacerdote do templo que há no céu, Jesus deixa essa posição para se fazer menino. Um menino frágil, um menino que nasce, é colocado numa manjedoura. Se você não sabe o que é uma manjedoura, porque às vezes a gente pensa em manjedoura como sendo algo bonito, né? Faz aquele cestinho bonito, com palha e tal. Não era bem assim. Jesus, se você tem um cachorro em casa, é como se Jesus fosse colocado no prato onde o cachorro come. A manjedoura, mangiare em italiano é comer, né? Manjar é uma comida boa, né? Um manjar tal é uma comida boa. Jesus é colocado no lugar onde a vaca come, porque nasce numa estrebaria, né? Onde a vaca, onde o burro, onde o boi, onde o cavalo comem. Então aquele coxinho, né? Um coxo,
acho que representa mais do que uma manjedoura, né? A gente fala em manjedoura, lembra automaticamente de Jesus, mas uma manjedoura bonita. Não, Jesus é colocado no lugar onde os bichos comem, né? Não sei exatamente que bicho tinha naquela estrebaria, provavelmente devia ter ali um burrinho, né? Um burrichó, um cavalo, alguma vaca, mas é naquele lugar, no meio do capim ali, que provavelmente Maria e José colocaram um paninho ali para deitar a criança, mas é naquele ambiente que Jesus nasce. Então você imagina, o Salvador do mundo, aquele que tinha o mundo todo sob suas mãos, se faz um menino frágil, menino mesmo, pequenino, que precisava, que não conseguia, como toda criança, não conseguia cuidar de si, não conseguia se alimentar por si só, precisou aprender a andar, precisou aprender a comer, precisou com calma, primeiro tomando leitinho, depois passando para alimento mais sólido, foi crescendo com todas as dificuldades que uma criança cresce, né, com dores do crescimento, como acontece com todo mundo, com frustrações, com ouvindo sim, ouvindo não, com decepções, com vendo seus amigos irem para outro lado, convivendo com a morte de algumas pessoas, com alegrias, com tristezas, com frio, com fome, colocando-se como qualquer ser humano, para que hoje nós pudéssemos chegar diante de Deus e abrir, por meio de Jesus, abrir o nosso coração. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus porque quando nós oramos, a nossa oração chega ao céu por meio de Jesus. Ele é quem vai ouvir as nossas orações, é Ele quem vai apresentar as nossas orações diante de Deus, e aí faz isso com excelência, porque compreende plenamente cada um dos nossos anseios, cada uma das nossas ansiedades, cada uma das nossas falhas, cada um dos nossos problemas. O fato de Jesus ter se feito homem, ter carregado sobre si uma natureza humana, aproxima muito mais. É quando Deus se torna menino que passa a mudar a nossa natureza. Nós temos muito mais intimidade com o Pai através disso. Isso é glorioso, às vezes, falando isso, eu me seguro até para não chorar, porque é uma demonstração tremenda do amor de Deus. Então, Deus compreender a nossa natureza, compreender quem somos e por que estamos assim, é essencial. Por isso eu queria orar pela sua vida, agradecendo o estudo de hoje, em especial agradecendo a lição de hoje. Vamos orar? Senhor, eu agradeço porque um dia, lá no céu, com toda a autoridade, Jesus virou-se ao Senhor e disse: amo a humanidade, amo cada um dos meus de tal maneira que eu aceito abrir mão um tempinho dessa natureza divina e me fazer homem, abrir mão da santidade, da eternidade, me fazer frágil, sabendo que passarei por adversidades, que serei traído, de que vou chorar, de que vou sentir quando perder alguns amigos, de que passarei fome, de que passarei frio, de que me cansarei, mas o meu amor pela humanidade é maior ainda. O meu amor pelos meus é maior ainda. Essas declarações de Jesus, que não estão gravadas nas Escrituras, mas estão gravadas no coração daquele que caminha com o Senhor e que são provadas através da atitude de Jesus, é por elas que nós agradecemos hoje. Por isso eu peço que o Senhor esteja ouvindo, voltando seus ouvidos para a casa de cada um, para os anseios de cada um, e que nós possamos abrir o nosso coração e declarar quem o Senhor é para nós. Hoje nós vimos quem o Senhor é diante do mundo dos homens, que foi, Jesus fez-se um homem como qualquer outro, mas nós vemos que diante do mundo espiritual, o Senhor nunca perdeu a sua natureza divina, e por isso nós lhe agradecemos imensamente, porque assim nós podemos ser resgatados, podemos vencer o pecado, e nós podemos ter a certeza da nossa vida eterna ao seu lado. Muito obrigado porque o Senhor se sacrificou na cruz. E eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter acompanhado o estudo até aqui. Que Deus abençoe a sua casa,
Se você puder compartilhar essa mensagem com outras pessoas, isso incentiva bastante. Se você tem qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários e não caminhe sozinho. Nós estamos aqui para caminhar contigo, para abençoar a sua vida. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.